A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos continuar aqui o livro de Ezequiel, né? Esse estudo maravilhoso. O capítulo é o 29, 21 versículos. Ô, glória! O título fala assim: Profecia contra o Egito, né, irmãos? Vamos ler aqui, para a glória de Deus. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. 3. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousa no meio dos teus rios, e dizes: o meu rio é meu, e eu fiz para mim. Aqui a gente vê Deus falando com Ezequiel, né, da posição, da maneira que o faraó entendia as coisas, né, irmãos? Dizendo, se colocando como o grande, como o maioral. Irmãos, a pessoa quando ela se deixa se levar, irmãos, e tira Jesus, tira o Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmãos, de cena, já não dá glória a Ele, não fala que não depende dEle. Irmãos, desfaz de Deus, da imagem de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, da criação de Deus, irmãos. Deus só está olhando, irmãos. Alguém fala assim, mas Deus ele castiga, mas Ele avisa antes de castigar, irmãos. Ele diz, Ele mostra, Ele fala. Salmo 19 fala assim, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, obra das suas mãos. Irmãos, Deus fala, Deus dá sinais, Deus mostra na criação, Deus mostra na natureza, Deus fala usando alguém todo dia pela palavra, que Ele é o Senhor, tem que se voltar a Ele, pedir perdão a Ele, se entregar a Ele, buscar a Ele. As pessoas não dão ouvido à voz do Senhor, irmãos. Aí quando Deus castiga, Deus repreende, fala que Deus é mau, irmãos. Deus não é mau, não. Deus ele é bom, Ele é justo, Ele é amor, também é justiça também. Versículo 4 em diante. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e terei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Então tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios sairão apegados a tuas escamas. 5. E te deixarei no deserto, e ti todos os peixes dos teus rios, sobre a face do campo. Cairás e não serás recolhido, nem ajuntado aos animais da terra e às aves dos céus. Te dei por mantimento. 6. Saberá que todos os moradores do Egito, que eu sou o Senhor, porquanto te tornaram um bordão de junco para a casa de Israel. 7. Tornando-te eles pela mão, te quebraste e lhe rasgaste todos o ombro. Quando se apoiaram em ti, quebraste e lhe fazia tremer todos os teus lombos. 8. Porquanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu trarei sobre ti a espada, e te destruirei homem e animal. Olha, irmãos, que forte isso aí. Versículo 9. A terra do Egito se tornará em assolação, em deserto, e então saberão que eu sou o Senhor. Porquanto disseste, o rio é meu, e eu o fiz. 10. Porquanto eis que estou contra ti, contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Sinei até os confins da Etiópia. Irmãos, Etiópia aqui a gente vê que já é um limite do Egito com outro lugar. Ah, irmão, Deus é o Senhor, Deus ele é poderoso, Deus não erra, Deus faz tudo certo, Deus, o próprio Jesus, quando os homens foram chamar ele de bom, falou: bom é Deus, que tem misericórdia, que dá chance, que todo dia para o ser humano, seja ele pequeno ou ele grande, se arrepender, se voltar a Ele, pedir perdão a Ele, ou reconhecer nos seus caminhos, para que Ele possa endireitar a vereda.
Irmãos, ele usa Nabucodonosor como uma vara de correção para as nações, para que as nações voltem-se a ele, Deus, reconheça, peçam perdão, mas as pessoas, irmãos, têm um pouquinho a mais, se engrandecem, se exaltam. Olha que Deus estava fazendo com o Egito aqui, irmãos, para mostrar para o Egito que não é nada. Irmãos, era a primeira vez? Não. Quantas vezes na história, a gente lembra lá de Moisés, as pragas, e Deus vem fazendo isso com os povos, para que os povos se submetam à vontade dele, se entreguem a ele. Nos dias de hoje não vai ser diferente, irmãos. Deus tem falado, Deus tem dado sinais. Irmão, as pessoas não o reconhecem. Deus um dia vai tirar nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de nós, a igreja. Irmãos, a Bíblia fala assim, se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Irmão, Deus vai dar um chacoalho nesse mundo, irmão. Vai tremer essa terra. Vai acontecer coisas aqui, irmãos, que nunca aconteceu. Isso na grande tribulação. Irmão, alguns acreditam que a igreja hoje já está passando pela grande tribulação. Alguns falam, irmãos, a gente não quer entrar no mérito dessa questão. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus vai se cumprir. Irmão, hoje está difícil. Naquele tempo vai ser 100 vezes mais ainda, irmão. O povo de Deus não vai estar aqui. As coisas vão ficar difíceis. Coisas estrondosas vão acontecer nessa terra, irmãos. A Bíblia fala, a Bíblia não mente, a Bíblia é a boca de Deus falando com a humanidade hoje. Irmão, podem caçoar de Deus, podem zombar de Deus, podem dar risada de Deus, podem falar que Deus não é nada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você que está vendo o canal aí pela primeira e segunda vez, ou até mesmo é inscrito, nós estamos vivos hoje, é por misericórdia, não merecemos a salvação, irmão, mas é a misericórdia de Deus que nos alcançou, a graça dele, por misericórdia. Irmão, nós hoje temos que dar glória a Deus, temos que reconhecer, pedir a ajuda dele, para que a gente permaneça na sua presença, irmãos, e naquele dia ele venha nos levar, ou seja, individualmente hoje, amanhã quando ele nos buscar, ou aleluia, quando ele via e arrebatar a sua igreja. Querido, meu irmão, minha irmã, pedimos misericórdia de Deus para que a gente possa fazer força para entrar, para estar, para permanecer, porque quando Deus fizer um estrondo nessa terra, irmão, a Bíblia fala, a Bíblia é clara, ela fala, irmãos, no Velho, no Novo Testamento, irmão, nós não temos que estar aqui, irmão. Você está tendo a oportunidade hoje de se arrepender? Se arrependa. Peça perdão. Aleluia. O versículo 11 em diante fala assim, ó. Não passará por ela. Não passará por ela. Pé de homem. Nem pé de animal. Passará por ela. Nem será habitada. 40 anos. Olha, irmãos. Deus, quando ele dá uma data, quando ele fala que vai acontecer, irmãos, acontece. Se cumpre. Irmão, que o Senhor tenha misericórdia. 12. Porque tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras desoladas. As suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações e dispersarei pelas terras. 13. Porque assim diz o Senhor Jeová, do fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Os irmãos lembram, aqui a gente está lendo agora Ezequiel, tem falado dos 70 anos que Deus dá uma palavra que vai corrigir o povo de Israel. Os irmãos não lê, você que lê a palavra, não vê de falar de outro tempo, de anos. Como ele falou para o povo de Israel. Agora aqui para os egípcios ele fala até o tempo que vai ser 40 anos. Irmão, Deus ele cumpre a palavra, irmãos. Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa, diz a palavra. Olha, continuando aqui a palavra aqui no 14. E removerei o cativo dos egípcios. Eu os farei voltar à terra de Patros, a terra das suas origens. E serão ali reino humilde. Olha, irmãos, depois que Deus abate, depois que Deus coloca numa situação complicada, que é o próprio Deus colocando para que o povo se humilhe, o povo humilhe a quem? A ele, o reconheça, busque-o.
aqui o povo ia ser humilde, irmãos, porque no momento aqui estava sendo altivo, soberbo. É sério isso, igreja. Se alguém hoje está sendo soberbo, altivo, Deus vai abater. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Assim diz a palavra. Aleluia. Aqui continua o versículo 15. Mais humilde se fará dos que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei. Deus falando, os diminuirei, para que não domine sobre as nações. 16. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. 17. E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo. 18. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve praga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, tomará o seu despojo, roubará a sua presa, e isso será por recompensa pelo seu exército. 20 e 21, irmãos, para a gente encerrar hoje o capítulo 29. Aleluia. Como recompensa do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe darei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Olha, irmãos, Deus fez Nabucodonosor e seu exército trabalhar para ele, para fazer o seu propósito. Irmão, a Bíblia Sagrada fala em Provérbios que o coração do homem na mão de Deus, ele reclina para onde ele quer. Meu querido, Deus tem o controle. Ele fez com o faraó do Egito lá na época de Moisés, e ele faz hoje para que o propósito dele seja realizado nessa terra, inclusive na vida nossa, irmãos, que somos dele por misericórdia. 21. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, abrirei a boca do meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ah, irmão, Deus promete que vai trazer o remanescente de Israel novamente. Irmão, o Senhor, ele é poderoso para cumprir a sua palavra. A gente vai ver aqui, irmãos, que no capítulo 30, que nós vamos seguir no próximo vídeo, né? Ele continua falando do Egito, irmãos. Ah, você vai ver que ele vai falar ainda no 31. Irmãos, o Senhor fala conosco. Fala com as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor fala. Para nós, irmãos, é o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu irmão, você que viu pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa o joinha, nos ajude a levar essa palavra que é de Deus para as vidas se converterem ao Senhor. Você é inscrito, irmão? Não esqueça de deixar o joinha, compartilhe esse link, traga inscritos para o canal, nos ajude no nome de Jesus. A paz do Senhor.